conheço o Senado, conheço o regimento interno, sei quais são as obrigações desse poder, qual o poder desse poder sobre qual poder, qual é o lugar desse poder, e nesse momento grave, um momento de ativismo judicial, que já vem se ensaiando aí há uns 8 anos atrás, ou mais, uns 10 anos, mostrando as unhas já há 10 anos e sabatinando ministros de Tribunal Superior no Supremo Tribunal Federal e que passam pela CCJ e se mostram ser outras pessoas. E, infelizmente, o Senado tem uma composição de senadores que são devedores no Supremo Tribunal Federal. Alguns são réus mais de 5 vezes, alguns chegam a 10 vezes. E quando, na verdade, são eles que sabatinam aqueles que vão para uma casa onde só o Senado pode disciplinar, pode dar freio. Em cada sabatina que o Senado faz, de um indicado para o Supremo, você pega lá 80% dos senadores da CCJ, eles não questionam nada, eles não perguntam nada. Simplesmente, eles fazem um discurso com base no currículo do elemento e, em seguida, agradece e declara o voto aberto, que vai votar no indivíduo. Mas, na verdade, se tivesse que dar um título ao discurso, à intervenção do senador com o interrogado, com o sabatinado, o título seria Lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando lá estiveres assentado naquela cadeira e com a capa preta nas costas. Dizia o Jorginho, o Supremo não é... a casa, ela não é propositiva, deixou de ser propositiva. Ela não é protagonista. E quando é protagonista, é para esfacelar a imagem da casa, como o caso de André Mendonça, que o senhor Alcolumbre, que tivemos uma grande surpresa, era o último da fila, e por boa e misericórdia de Deus, se tornou presidente da casa, e logo em seguida se revelou o que se revelou, engavetando pedidos de impeachment, engavetando pedidos de esclarecimento, se tornou como que o blindador do Supremo Tribunal Federal, onde ocorre e deve ocorrer, por preceitos constitucionais, que a justiça seja justiça, que a injustiça seja injustiça, que o honrado seja honrado, que o bandido seja bandido, mas valores invertidos e que não tem qualquer questionamento de uma casa. O presidente da casa se esconde, bloqueia as suas redes sociais, porque, como um bibelô, não quer ser questionado, não quer que as pessoas o questionem, não é? E não tem coragem de vir a público e dizer o porquê das atitudes ou da falta de atitudes. Então, não é protagonista, não propõe nada, joga na defensiva o tempo inteiro uma casa de 81, que é a Casa da Federação, de onde o país espera muito até que essa casa tome a rédea da justiça quando a justiça pratica a injustiça. Então, essa é a minha visão, passei ali 16 anos, conheço. Tem lá ex-senadores que presidiram aquela casa e que não têm boa reputação ante a sociedade, que foram muito mais propositivos, que foram muito mais valentes do que aqueles que assumiram ultimamente o Senado com imagem de bom moço. Eu digo, não é a quem diga, não. Se você quiser me incluir, me inclua. Ali há uma autoproteção. Quando alguém entra com um pedido de impeachment, com base, com fatos, violação da Constituição, proteção de bandido, vai para debaixo da perna do presidente do Senado, porque é monocrático. Ele só tem o trabalho de ligar para o ministro e dizer assim, olha, chegou mais um pedido aqui de impeachment contra você, mas fique tranquilo que eu estou aqui, não vai acontecer nada. Esse fique tranquilo aqui, não vai acontecer nada, é a mesma coisa de dizer assim, olha, cuida dos meus processos aí, viu? Cuidado com minha vida aí no Supremo, que eu cuido de você aqui. Existe, de fato, esse conluio. Não é há quem diga, não, é verdade. E é preciso que se mude na carta e no regimento. O Senado tenha coragem. Hoje não tem maioria para isso, mas eu espero que um dia tenha, em que os pedidos de impeachment de ministros do Tribunal Superior ou explicação dos dois tribunais,
também do STJ, que basta tão somente a assinatura de 7 líderes e tire essa coisa monocrática da mão do presidente. Em havendo assinatura de 7 líderes, pode andar um processo de impeachment. Olha, por que você pode colocar alguém numa comissão de ética? Onde é que está a comissão de ética do Supremo Tribunal Federal? Ela não existe. Um dia, o Senado, por força da sociedade, cria o CNJ. Para que foi criado o CNJ? O CNJ não é mais um poder e virou mais um poder. O CNJ foi criado para julgar atos éticos ou não éticos, para punir magistrados que vendem sentença, que troca a verdade pela mentira, ou para inocentar magistrados que são agredidos e denunciados de forma ilegal. Só para isso. Mas virou um cabide de emprego. Agora eu vi pela mídia, e eu tenho certeza que com a coragem que ele tem, o ministro Fux é muito corajoso, que ele venha a público explicar o porquê da nomeação de Luísa Brunet. O conteúdo jurídico dela, as razões pelas quais. Hoje alguém me disse, não, é porque é uma comissão de observatório. Nós não criamos CNJ para isso. Que observatório? De quê? O CNJ foi criado para chancelar. O juiz tal cometeu crime, vendeu sentença. Tem que ser expulso da magistratura. Fulano é inocente, foi investigado, foi injustiçado. Pá, é a comissão de ética que não funciona. O presidente do Supremo é o presidente do STJ, do CNJ. Não tem a menor lógica isso. Criar a comissão. É a obrigação do Senado chamar o Fux para explicar a nomeação de Luísa Brunet. É a obrigação do Senado chamar Alexandre de Moraes, convocar ele para explicar a razão da prisão e do pedido de extradição de Alan dos Santos. Explicar no plenário do Senado. O Senado tem poder para isso, discricionário. Está na Constituição. Explicar o porquê dessa decisão, qual o crime de Alan dos Santos. Então, é um Senado que se esconde e joga de conluio com o Supremo Tribunal Federal. Então, é a falta de cumprimento de papel. Nós estamos vivendo tempos absolutamente difíceis, não de reconstrução do Brasil, mas nós estamos lutando para desconstruir o que essa gente fez ao longo dos anos, sendo obrigado a ouvir asneiras como essa que o Brasil foi obrigado a ouvir nessa CPI da Covid. E ele esqueceu que ele foi indicado porque ele era amigo do Temer. E ele não foi indicado pelos livros que ele escreveu, não. A indicação dele foi política. Ele só foi indicado porque alguém foi para a rua gritar. E no discurso dele, de posse como ministro, ele falou em liberdade 1000 vezes. Liberdade das pessoas. Ele falou em liberdade 1000 vezes. No discurso dele, ele falava que ninguém pode tirar a liberdade de ninguém. E fez um discurso calcado no sonho do povo brasileiro, mas era uma fake news. Era uma fake news. Ele foi para lá para ser sabatinado, foi elogiado pelos senadores que estão cagados, desculpe o termo, que estão de fralda cheia no Supremo, para elogiar ele, para dizer, lembra-te de mim, pelo amor de Deus, quando chegares no teu reino. Tu lembra de mim. Mas eu o sabatinei. E disse a ele, vocês quando sentam aí para botar a capa preta nas costas, vocês vendem a mãe. Vende a mãe. E depois, quando um pobre mortal, se um vereador, um senador da República ou um deputado pede uma audiência, essas excelências supremas inoxidáveis, eles te recebem em pé no salão ali. No salão, em pé, no meio de todo mundo. E te dá 5 minutos. Porque eles viram os donos da honra, donos da dignidade. Essa dignidade e honra mora na casa deles, não mais na casa de ninguém. Então, eu fiz os meus questionamentos sobre as bandeiras que defendo, posicionamento a respeito do ativismo judicial, e ele, com a Rosa Weber, fizeram considerações duríssimas sobre o ativismo judicial, sobre legalização de droga, ideologia de gênero, o aborto, não é? E todos eles mentiram. Como até o próprio
abortista Barroso, que é o advogado da Marcha da Maconha, advogado das ONGs abortistas, não é? O amigo de George Soros, mentiu lá também, como a Rosa Weber. Só que Barroso, eu mostrei os 2 processos dele de espancamento de mulher na Lei Maria da Penha. Então, eu cumpri o meu papel com o senhor Alexandre de Moraes. Então, em nenhum momento, eu abro a minha boca ou sujo a minha boca para desacatar ou deferir palavrões impropérios contra a pessoa do ser humano ou contra a instituição. E eles cometem o erro, e quando eles cometem o erro e violam a Constituição e alguém reclama, eles dizem, não, vocês estão atacando o Supremo. Não, senhor, os senhores não são o Supremo. O Supremo é uma instituição que nós respeitamos e que vai permanecer, vai perdurar, com fé em Deus, e os senhores vão passar. Infelizmente, gente como Barroso, como Barroso e como o próprio Alexandre de Moraes, tem idade para ser presidente do Supremo 4 ou 5 vezes. O Toffoli ainda vai ser mais umas 5 vezes. E é uma ação que deve ser tomada urgentemente, com coragem, pelo Senado, de votar uma PEC que já estava na CCJ, de Ana Amélia, e eu assinei junto com a Ana Amélia, para estabelecer um mandato de 8 anos para ministro do Supremo, tão somente 8 anos, com a possibilidade da renovação. Por que possibilidade da renovação dos 8 anos? Porque com a palavra possibilidade, eles vão andar na linha, porque vão querer mais 8 anos. Então, é preciso que o Senado haja. Então, eu estive na sabatina de Alexandre de Moraes e o recebi no meu gabinete, o que eu nunca fiz. Eu não recebi Fachin no meu gabinete. Um esquerdista doente, já se mostrou. É um comunista, ativista. Não recebi o senhor Barroso, ativista, comunista. Agora eu sei que ele é cientista também. É um cara que entende de farmacologia também. Todos eles são esses cientistas e eles se reúnem para debater saúde no mundo. Tudo deles são pró-vida, né? Então, eu cumpri o meu papel. Por isso que todas as vezes que eu gravo os meus vídeos, eu não falo mentira. Eu não invento narrativa. Quando eu cobro, eu peço até o cara para me desmentir. Tudo que eu falei aqui de Barroso, sobre Barroso e sobre Alexandre de Moraes, e sobre Fachin, e sobre Rosa Weber, eu peço a eles para me desmentir. Me desmente. Vai a público, me desmente. Me desmente. Eu gostaria muito, senador Jorginho, e peço que me ajudem. Eu queria fazer uma live com o Barroso. Barroso não faz live com todo mundo. Ele não entra na live de todo mundo. Não participa. Eu queria fazer uma live com ele, com Alexandre de Moraes e com Rosa Weber. Mas eu não quero discutir. Eles falam, esse cara é Silas Malafaia, é porque são religiosos, não sei o quê. Não, eu não quero discutir Bíblia. Porque eu sei que Bíblia vocês não sabem nada. Eu quero discutir no campo de vocês. Eu quero discutir no campo constitucional. Quando o Fachin foi indicado pelo PT, o pessoal diz que foi o PT que indicou o Fachin e a Gleice Hoffmann foi de gabinete em gabinete fazer o lobby de Fachin. Na verdade, a metade disso é falácia, porque todo aquele que é indicado vai nos gabinetes conversar, levar o currículo dele, mostrar o currículo. O currículo é o de menos, porque ninguém chega a ser indicado para um tribunal superior sem ter currículo. Isso é o de menos. O que eu quero saber são as convicções do indivíduo, o que ele crê, quais são as bandeiras que defende. O currículo não me interessa. O currículo não me interessa. Vê aí o currículo de Alexandre, quantos livros escreveu, vê o que ele falou na sabatina e o que ele faz hoje. Completamente diferente. Então, quem fez o lobby de Fachin, Brasil, foi Álvaro Dias. Álvaro Dias, juntamente com Gleice Hoffmann. Ele foi o relator de Fachin e fez um relatório com louvor, com orgulho do paranaense, que não sei se foi procurador, foi no governo dele ou de Requião, sei lá o quê, para não fazer essa injustiça dizendo que foi só a Gleice. Não. Foi o Álvaro
dias também. Então, todo mundo que eu tive condição de sabatinar e lá eu estava, eu sabatinei, como sabatinei Alexandre de Moraes. Por isso que todas as inquirições que faço nos meus vídeos e as colocações que faço com base naquilo que eu já falava antes. O voto do ministro Barroso, na justificativa, ele verbaliza. Ele diz: um cidadão brasileiro tem todo o direito de chegar em casa, tomar um porre e dormir de porre. Da mesma forma, pode fumar um baseado. Apologia ao crime. Um ministro de Tribunal Superior, Suprema Corte, a quem nós vamos recorrer? Se não é crime botar fogo na Bolsa, se não é crime queimar, destruir a ProSoja, se não é crime colocar fogo em patrimônio público, botar fogo na Amazônia, filmar, fotografar e mandar para o mundo, para que os Macrons da vida, que vivem o inferno astral nos seus mandatos, vá para a imprensa internacional tentar meter o dedo no olho do presidente Jair Bolsonaro, quando o nosso país ninguém conservou ou conserva mais do que o Brasil. A mim me espanta muito, a mim causa asco o comportamento do Supremo Tribunal Federal. Imagine que se alguém que se diz conservador, Deus, pátria e família, fosse em frente à casa de Rosa Weber e jogasse um balde de tinta amarela, estava preso, algemado, atos democráticos. A imprensa pode dizer que deseja a morte do presidente da República. Um outro jornalista diz que ele mesmo desejaria matar o presidente da República. A cantora, que eu sempre respeitei, Fafá de Belém, diz que quer fazer uma paeja, sei lá o quê, e colocar veneno para uma maniçoba, para matar o presidente da República. Nada isso significa eles fazem ouvido de mercador o Supremo Tribunal Federal. Mas manda prender Alan dos Santos. A Associação de Jornalistas, nenhum se manifestou. Ninguém se manifestou. E tem gente que sempre se manifestou. Mas com a prisão e pedido de extradição de Alan, nesses últimos 3 dias se calaram. E é isso que eles querem. Acovardar, amedrontar. O jornalista faz como você fez aí. Não estamos falando da instituição. Estamos falando dos ministros. Porque os jornalistas conservadores de direita, que é um direito de cada um, quem quer ser comunista, que seja. Problema seu. Quem quer acreditar nessa fantasia, que acredite. Que tem no seu bojo destruição de família, destruição de valores, a criação de uma nova ordem social, atacar o cristianismo, matar cristãos, destruir a fé das pessoas no mundo e o Estado mandar nos nossos filhos e tomar conta, como agora. Eu aproveito para fazer um parênteses e dizer que a nova narrativa, para vocês que são jornalistas, guardem. A nova narrativa será assim: os que tomaram vacina, a segunda dose, já inventaram terceira, depois vai ter quarta, esses é que vão produzir as chamadas novas ferpas aí, as variantes. Já tem mais de 20 mil mortos que eles não mostram nas televisões, nos seus jornais, mortos com segunda vacina, segunda dose de vacina. E vai sobrar vacina. E a narrativa é: a culpa é de Bolsonaro, que comprou vacina demais. Venceu, ninguém quer. Está sobrando Coronavac, ao ponto do governador do meu estado, Renato Casagrande, num evento em São Paulo com o senhor João Dória, ele ofereceu para que as crianças do Espírito Santo, de 3 a 11 anos, para testar a Coronavac. A Coronavac não é uma vacina, como as outras. A Anvisa a aprovou em caráter experimental. Por isso as pessoas não estão imunizadas e querem pegar essa vacina, que de nada tem a não ser um controle, para vacinar as crianças de 3 a 11 anos de idade, para não poder entrar na escola. Aí envolve a questão do passaporte sanitário. E aí, ao que você me perguntou, onde estão os ministros do Tribunal Supremo? A quem vamos recorrer? Botar o nosso joelho no chão e implorar a Deus que faça acontecer como na Torre de Babel, que eles passem a não se entender,
que haja a discórdia entre eles, como aconteceu com o relatório agora da CPI da biruta de aeroporto. Eles passaram a se agredir como a Torre de Babel, se desentender, porque se não houver uma intervenção divina, confiar nisso que está aí hoje, com todo respeito à instituição Supremo Tribunal Federal, não a esses cidadãos que são comedores de feijão e arroz, como nós, e que vão passar. Vão passar. É triste, vai demorar, mas vão passar. Se o Senado não assumir o seu papel de protagonista, de proteger a sociedade, de proteger os bens públicos e colocar o Supremo Tribunal Federal no seu devido lugar. É o que eu penso.